No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scala. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde. Começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O maior estudo epidemiológico feito com apoio da FAPESP, publicado pela revista The Lancet Microbe, mostrou que no Ceará, estado com o maior número de casos de chikungunya registrados no país, o número de mortes pela doença nos últimos 10 anos foi superior ao da dengue. Foram 1,3 óbitos por 1.000 casos diagnosticados. A taxa de mortalidade da dengue é de 1,1 por 1.000. Uma situação bastante preocupante, Joel. Para falar sobre a pauta do programa de hoje, recebemos no programa a Rosana Richman, doutora na Universidade de Freiburg, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital Santa Joana. Seja bem-vinda, Rosana, ao nosso programa. É meu estar aqui com vocês. Recebemos também o William Marcial de Souza, virologista na Universidade do Texas. Ele é biomédico pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Muito bem-vindo, William, ao nosso programa. Você que falando aí do Texas, né? Exatamente. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A Rosana tem um projeto interessante. Bom, mas antes de começar a nossa entrevista, de falar dos projetos que a Rosana desenvolve, do projeto que a Rosana desenvolve lá no Amazonas, o Frank Valverde, você tem o destaque da semana. Perfeito, Joel. O destaque dessa semana é que o Brasil não possui ações de prevenção à violência sexual contra crianças, né? O Brasil é o segundo país com mais registro de exploração sexual contra crianças e adolescentes, ficando atrás apenas da Tailândia. Esses são dados que foram apresentados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública e foram contabilizados, em média, 130 casos diários em 2021. Essa é uma pauta que foi produzida junto com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, nossa parceira. A Fundação compõe a Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes. E é necessário esse fim dessa violência contra crianças e adolescentes porque mostra essa triste realidade que o Brasil está em comparação com todos os países do mundo, né? Sendo o segundo país com o maior número de registros de exploração sexual, perdendo só para a Tailândia, Joel. William, para quem não sabe, o que é a chikungunya e como ela é transmitida, como ele é transmitido? Chikungunya é um vírus transmitido por artrópodes hematófagos. Esse vírus basicamente foi descrito pela primeira vez na África, no continente africano, e a transmissão dele se dá pela picada do mosquito, assim como outros vírus que circulam no Brasil, como a dengue e também o Zika. E esse vírus foi introduzido no Brasil, ele chegou no Brasil em 2013. Acredita-se que tenha pelo menos 2 introduções. Uma ocorreu na Bahia, em Feira de Santana, que é a linhagem que depois se tornou predominante no país, e uma outra chegou no Amapá, que acabou que basicamente os casos hoje relacionados a essa introdução, pouco se sabe sobre essa diferente linhagem. Então essa que é o chikungunya, e é uma doença. A palavra chikungunya vem de uma língua africana que significa aquele que se dobra. E isso basicamente resume o quadro da doença, porque é uma doença muito dolorosa. Então é uma doença que causa muito dor, principalmente nas articulações. Então é uma doença transmitida por mosquito, mesmo mosquito da dengue e do Zika, e ela causa essa dor extremamente grave. Rosana, eu gostaria nós estamos num estágio terminal, né, da pandemia. Eu queria que você falasse um pouco da Covid, né, antes da gente entrar propriamente no tema do programa, e essa adesão às vacinas que caiu muito no nosso país. Bom, nós estamos, como você falou, felizmente em final de pandemia, né, do ponto de vista de número de casos, de hospitalização, de gravidade, mas infelizmente nós não estamos no final do SARS-CoV, né? O vírus continua circulando
ele se torna um vírus endêmico, assim como a gente está falando de chikungunya, de dengue, que são vírus endêmicos, ou seja, eles acabam circulando praticamente o tempo todo e entra na nossa rotina em termos de país. O SARS-CoV-2 vai ter o mesmo comportamento, ou seja, a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus e, pelo que nós vimos nos últimos 3 anos, sempre com aquela insegurança e incerteza de como será o comportamento do vírus daqui para frente. Neste momento, nós estamos num momento bastante favorável, um número de casos muito menor, uma gravidade de casos muito menor, a população, praticamente 100% da nossa população brasileira, de alguma maneira já teve contato com esse vírus, seja através da vacinação, criando imunidade através da vacina, seja através da infecção natural, ou seja através das duas coisas. Muita gente teve a doença e também tomou a vacina. Então, tudo isso faz mudar esse cenário. E é por isso, exatamente por isso, Joel, que a gente vê uma diminuição da procura da vacina, porque as pessoas estão com uma menor percepção de risco. E isso é fundamental. Você vai muito atrás de uma vacina ou de uma prevenção quando você sente que tem vizinho adoecendo, não sei quem está hospitalizado, não sei quem morreu dessa doença. Então, essa percepção de risco faz com que a população, de uma maneira geral, seja reativa no sentido de buscar a sua proteção. A hora que você perde essa percepção de risco, porque você já não ouve mais tantos casos, você já não conhece mais ninguém atualmente que esteja internado, então isso fica como uma coisa mais secundária, ela não é mais tão importante no seu dia a dia. Então, essa diminuição da busca da vacina, e outro motivo é que, lógico, está todo mundo cansado depois de 3 anos de pandemia, de tantas doses de vacina, de falar tanto sobre essa doença, faz com que a procura seja mais baixa. Agora, isso não quer dizer que não seja importante a gente manter a nossa proteção. É fundamental que eu tenha, de preferência, anticorpos que consigam neutralizar esse vírus o tempo todo, exatamente para eu estar protegida caso eu seja exposta. O Brasil foi referência em vacinação já há algum tempo. O que é necessário para retomar essa adesão da população em relação à vacinação? Eu julgo, Joel, que o mais importante é a comunicação, né? Eu falo que uma das maiores doenças que nós temos hoje chama-se comunicose, que é a doença da comunicação. Ou seja, se a gente não consegue passar uma mensagem clara para a população, seja em relação à segurança das vacinas, seja em relação... E eu não estou falando só de Covid, eu estou falando das vacinas como um todo. Eu acho que esses últimos anos a gente teve, infelizmente, uma baixa muito importante naquela confiança das vacinas, de tanta fake news que foram feitas, de tanta gente mal intencionada, colocando em dúvida, colocando em xeque a segurança e as vantagens da vacina, isso fez com que as nossas coberturas vacinais diminuíssem. Então, eu acho fundamental que a gente tenha uma comunicação clara, e essa comunicação muitas vezes não é feita pelo profissional da saúde. Claro, o profissional da saúde pode ajudar, mas eu acho que a gente precisa desenvolver, pegar a quem mexe com marketing, com comunicação, e ser direto para quem precisa nos ouvir, seja nas redes sociais, seja nas idades adequadas, porque a população brasileira não é anti-vacina, ela está hesitante, ela está em dúvida, ela está insegura de tanta fake news que a gente ouviu. Então, nós temos que rebater isso, e a melhor forma de rebater é com dados, com ciência, para fazer com que a população volte a confiar nas vacinas, como sempre fizemos muitos e muitos anos aqui no nosso país. O Frank, nós fomos da geração, né, de crianças do Zé Gotinha. Isso, Né? exatamente. Precisamos de uma campanha para que a gente resgate essa confiança, como disse a Rosana, na população em relação à vacinação. Mas a adesão está muito baixa, né, em relação ao número de várias doenças, inclusive prejudicando, né? As próprias crianças, as mães não estão levando para os centros
Exatamente, acho que nós os centros de tivemos, saúde para se vacinarem. nesses últimos 4 anos, nós tivemos uma política insana, né, de desacreditar as vacinas, desacreditar a ciência, e de uma certa forma a gente está sofrendo as consequências dessa política insana que o Brasil teve nos últimos 4 anos. Mas eu teria uma questão aqui para a Rosana. No início da pandemia, nós não tínhamos nem a clareza de como é que seria o tratamento com relação ao Covid, né? E também não tínhamos as vacinas. Hoje, felizmente, nós já temos as vacinas, e vacinas, inclusive, atualizadas com as novas cepas. E já temos uma definição muito clara como que deve ser o tratamento para quem é vítima da Covid? Olha, cada vez mais nós temos tratamentos mais específicos voltados à população de maior risco. Eu acho que essa é a população fundamental. A subvariante que está circulando hoje no mundo inteiro é uma subvariante que causa uma doença menos grave, principalmente porque a gente tem algum grau de imunidade. Só que nós temos a população mais vulnerável, que é aquela população que, mesmo vacinada ou mesmo já tendo doença anterior, ela acaba respondendo pior. Seja um transplantado, seja alguém que está fazendo uma terapia imunossupressora, seja alguém que tem mais idade, ou seja, uma gestante. Estou dando alguns exemplos só para você saber que os tratamentos hoje eles estão mais voltados para a população de maior risco. E tem uma coisa que é muito importante. Os antivirais que a gente usa hoje nós temos antivirais orais contra a Covid-19, mas o importante é que eles sejam usados logo no início do quadro. Então, a gente tem que fazer diagnóstico, não é porque nós estamos num outro cenário que eu não posso deixar de fazer esse diagnóstico. Uma vez que eu fiz o diagnóstico num paciente que tem uma chance de evoluir de uma forma mais grave, eu entraria com o tratamento precoce. Eu estou falando de um tratamento precoce de verdade, né? Não aqueles antigos que a gente falava, nós estamos falando do tratamento de verdade precoce, para que o desfecho desse paciente mais vulnerável seja bom. Então, não adianta eu querer usar um antiviral num paciente que já não está bem. Eu acho que esse é um conceito importante para a gente passar. É algo que a gente tem que entrar, assim como eu faço com influenza, que é o vírus da gripe, a mesma coisa a gente faz com a Covid. Um tratamento de preferência nos primeiros 5 dias de sintomas, não para toda a população, claro, mas para aquela população que tem uma tendência a evoluir pior com a doença. Essa é uma informação importante, Fran. Agora vamos ouvir o William. É verdade, é verdade. William, eu queria, a doutora colocou muito bem aqui a questão dos grupos de risco com relação à Covid, né? E entrando na questão já do programa de hoje, do chikungunya. O chikungunya tem um grupo também de vítimas, em especial idosos, crianças, ou é de uma certa forma, como uma picada, né, que acaba causando essa doença, está todo mundo, digamos, no mesmo grupo de risco? Então, isso é uma ótima pergunta. A suscetibilidade, que significa o nível, a chance de cada pessoa se infectar pelo chikungunya, basicamente é a mesma, porque basicamente depende da exposição ao vetor, principalmente o Aedes aegypti no Brasil, que é o principal transmissor da chikungunya do país. Basicamente, esse mosquito ele ocorre predominantemente em áreas urbanas, ou seja, em cidades do Brasil. Praticamente, virtualmente todas as cidades no Brasil hoje são endêmicas para esse vetor. Então, por isso que anos após anos a gente sempre tem epidemias de dengue e, recentemente, introdução de zika, também agora há quase 10 anos de chikungunya. Sobre um grupo particularmente de risco, em termos de infecção, o nosso estudo avaliando os últimos praticamente 10 anos no Brasil, a gente observa que o vírus, as principais pessoas afetadas pelo vírus que têm a infecção são as mulheres. Então, a gente observa uma desproporção em relação às mulheres, em termos de infecção. Porém, quando a gente analisou a parte dos óbitos, tanto homens quanto mulheres, eles possuem basicamente a mesma chance do quadro evoluir para óbito ou não. Porém, nesse caso, quando a gente fala dos óbitos, tanto crianças quanto idosos, que são pessoas com um sistema imune, geralmente, o sistema imunológico, geralmente um pouco mais frágil em relação a um adulto jovem,
eles tendem a ter um aumento de risco maior de evoluir para óbito, para um caso fatal. Mas, no geral, a gente observa que as infecções ocorrem predominantemente nas mulheres. Por que as mulheres? Isso é uma ótima pergunta. Eu queria ter melhores subsídios para responder isso, mas existem algumas possibilidades que são levantadas. A primeira é que, geralmente, as mulheres são mais atentas à saúde, então elas buscam mais atendimento médico e, obviamente, o diagnóstico. Isso é uma das primeiras possibilidades. O que, para a chikungunya, particularmente, a gente acredita que seja um pouco menos provável, porque é uma doença, como eu disse anteriormente, é uma doença extremamente dolorosa. Então, um simples exemplo o paciente, por exemplo, não consegue dirigir. O fato dele pisar no acelerador ou no freio, na embreagem, ele literalmente não vai conseguir fazer isso sem ter muita dor. Os pacientes reportam que eles têm... Desculpa, pode continuar. Não, desculpe interromper, você estava falando da dor, né? E eu ia perguntar para você complementar os sintomas, né? O primeiro deve ser a dor, né? E impossibilita a pessoa dirigir. Quais são os outros sintomas? A doença ocorre uma doença febril, assim como com dengue, zika e chikungunya. Basicamente, elas possuem febre, dor no corpo, dor de cabeça. Então, esses são os primeiros sintomas. O que diferencia a chikungunya, a doença chikungunya, comparado à dengue e o zika, é que o paciente tem dores articulares. São principalmente nas articulações maiores, nas articulações, por exemplo, do tornozelo, nas articulações do punho, na articulação do joelho. Então, essas são as regiões mais afetadas. Geralmente, tanto dengue quanto zika não causam essa dor nas articulações. Por isso que chikungunya normalmente é tão marcante para o paciente. Então, normalmente, quando o paciente tem um início de febre, começa uma dor extremamente aguda, ele tende a procurar a ajuda médica. Então, por isso que a gente acredita que essa primeira parte do viés das mulheres procurar mais atendimento médico por cuidar mais da saúde, a gente acredita que seja um pouco reduzido para o chikungunya. Porém, tem um outro estudo da região, no país de Mianmar, que é na região do Sudeste Asiático, que também é um outro país endêmico para chikungunya. Eles fizeram um estudo e eles encontraram o mesmo fenômeno, que as mulheres são desproporcionalmente infectadas pelo chikungunya comparado aos homens. E um dos fatores que eles conseguem associar nesse estudo, que não foi o nosso estudo, mas a gente menciona esse estudo como uma hipótese, por que as mulheres são mais afetadas, é que simplesmente as mulheres... uma coisa importante entender a ecologia do vírus. Geralmente, as pessoas são mais infectadas no ambiente doméstico, nas suas casas. E nesse país, em Mianmar, e como boa parte do Brasil ainda, as mulheres permanecem como as principais pessoas que ficam em casas. Então, consequentemente, ela tem maior exposição ao vetor. Então, a gente acredita que isso possa ser um outro fator que ajude a explicar essa grande diferença entre números de infecções entre mulheres e homens, principalmente porque elas tendem a ficar um pouco mais em casa e ter um pouco maior a exposição aos vetores, que é o Aedes aegypti, basicamente, para as três doenças. William, nós vemos que a dengue e Covid, Zika, elas podem evoluir para outras doenças, né? Ou seja, pode trazer algumas outras consequências. No caso da chikungunya também? Isso é uma ótima pergunta. A chikungunya, sim, ela tem basicamente duas doenças. Quando você se infecta por chikungunya, você pode ter uma infecção aguda. Essa infecção, logo após a picada do mosquito, de 3 a 5 dias, você inicia sintomas, como eu comentei anteriormente, que são febre, dor no corpo, dor de cabeça, e começam as dores articulares. Essa doença ela pode permanecer em torno de 7 a 10 dias, e depois o paciente se recuperar, e basicamente
não ocorrer nenhum tipo de sintoma, você desaparecer e voltar à situação saudável, embora esses 10 dias, 7 dias sejam extremamente intensos, completamente dolorosos. Porém, uma pequena parte dos pacientes, eles desenvolvem uma doença aguda, uma doença crônica, desculpa, que ela permanece após esse período de 7 a 15 a 10 dias, e isso pode permanecer por meses e, em alguns casos, até anos, que é uma dor articular, que ela se assemelha à artrite reumatoide e o paciente não consegue trabalhar posteriormente. Ou seja, a chikungunya é um vírus também, assim como a Covid, que hoje você tem a Covid longa, né, que é a Covid que permanece durante muito, muito tempo, os sintomas e alguns sinais tendem a permanecer em alguns pacientes. O chikungunya também tem essa característica de promover uma doença crônica. E isso tem um impacto muito grande na vida da pessoa que teve essa doença, mas também um impacto econômico para o país, considerando que basicamente essas pessoas elas não conseguem trabalhar de maneira tão efetiva quanto trabalhava antes de contrair a infecção, né, de você ser infectada pelo chikungunya e desenvolver essa doença. Então é uma doença que é considerada de trazer muita morbidade, né, para a população. Perfeito. Joel. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS nas Américas diz que infecções causadas por mosquitos estão aumentando. E não é só no Brasil não é só o Brasil que está sofrendo com doenças transmitidas por mosquitos. O Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou para o aumento de casos de dengue, chikungunya e zika ao redor do mundo. A região das Américas é particularmente afetada em número de infecções e mortes. As 3 doenças são causadas pelo mesmo vetor, o mosquito do tipo Aedes. Os dados da OMS indicam que condições precárias de água e saneamento, somadas a fenômenos como enchentes, aumento da temperatura e da umidade, favorecem a proliferação do inseto. A agência da ONU diz que a incidência da dengue aumentou drasticamente, passando de 500 mil casos em 2000 para 5,2 milhões em 2019. Este ano, já são 441 mil notificações e mais de 100 mortes, apenas nas Américas. Países endêmicos como o Brasil tiveram aumento de casos. Ao mesmo tempo, a doença migrou para nações como Paraguai e Bolívia, que tinham baixa incidência. De acordo com Raman Veloudayan, diretor do Departamento de Controle de Doenças Tropicais Negligenciadas da OMS, existem 4 sorotipos da dengue. Apesar de geralmente apresentar sintomas leves na primeira infecção, um segundo episódio da doença, causado por um sorotipo diferente, pode gerar casos graves que resultam em falência dos órgãos e morte. Já a co-diretora da Iniciativa Global de Arboviroses, Diana Rojas, afirma que a chikungunya está presente em 115 países. Recém-nascidos, idosos e pessoas com hipertensão, diabetes e outras condições de saúde estão sob maior risco de complicações graves. Rojas afirmou que uma das maiores preocupações é a contaminação de mãe para filho no momento do parto. A transmissão vertical acontece em 49% dos casos e, na maioria deles, gera complicações neurológicas na criança. Apesar do decréscimo de casos desde a crise de 2016, a Zika continua circulando em 89 países, segundo a OMS. A transmissão se dá pelo mosquito Aedes, mas também pela via sexual. Todo ano, são 30 mil a 40 mil casos, concentrados especialmente nas Américas e no sudoeste da Ásia. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agora nosso contato é com a médica Elna Lopes da Silva do Amaral, que ela é coordenadora do ambulatório do Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela, em Teresina, no estado do Piauí. Olá, Elna. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. Elna, quais são as doenças tropicais que estão lotando os hospitais em Teresina? Nós somos endêmicos para algumas doenças, como, por exemplo, calazar, né? Leishmaniose. Então, isso nos ocupa bastante leitos. Além do HIV, que é um hospital de referência para HIV/AIDS, a gente atende tanto no ambulatório como faz internação dessas pessoas pelo SUS.
Então, são assim, 70% das nossas internações são pessoas vivendo com HIV, com ocorrências de infecções oportunistas. Temos também Calazar, como eu coloquei, que aparece como oportunista do HIV ou isoladamente, como uma infecção crônica, né, que se manifesta. E temos muito tuberculose também, que agora tem voltado e nos preocupado bastante, voltado assim, aumentado o número de casos, né, porque desaparecer, ela nunca desapareceu. Mas, nesse período de pandemia e pós-pandemia, a gente percebe uma queda na assistência da ponta relacionada à tuberculose e, consequentemente, aparecendo casos graves que necessitam de internação, né? A tuberculose é uma doença que, a priori, vai ser tratada sem internação. Mas, devido a essa ausência de assistência durante o período de pandemia, não só a tuberculose, como outras infecções, também vieram com força total, necessitando de leitos de internação por causa de complicações relacionadas a essas infecções. Diante dessa realidade, qual é a principal preocupação de vocês aí no estado do Piauí? Tem sido feita uma mobilização muito grande, não só aqui, que não é exclusivo do estado do Piauí, né? As alterações, principalmente relacionadas à tuberculose, estão no Brasil inteiro. Então, já tem sido feito mobilizações, inclusive esse final de semana, eu participei já de uma pré-conferência já de organização de tuberculose e HIV para uma conferência nacional que vai ter, inclusive com escolha de delegados, para sugestão de melhorias em toda a rede de tuberculose e HIV. Não só relacionada a diagnóstico, né, diagnóstico precoce o mais rápido possível dessas infecções, consequentemente iniciar o tratamento o mais rápido possível, diminuindo a disseminação da infecção, porque são doenças transmissíveis. O HIV pela relação sexual, a tuberculose pela via respiratória, né? E você tratando essas pessoas, você já quebra a cadeia de transmissão, além de diminuir e pensando na coletividade. E pensando individualmente, diminui o risco de complicações para esse indivíduo e, consequentemente, diminui o número de internações. Então, tem sido feita uma força-tarefa muito grande agora, principalmente nesse começo de ano. Os trabalhos continuam com sugestões, são pessoas quem participa são pessoas de toda a rede, desde pessoas que atendem, como é o meu caso, que coordenam, pessoas da sociedade civil, né, particularmente da reunião, gostei bastante, eles colocando a situação de complicações que eles veem para acesso aos sistemas de saúde, para diagnóstico, até pessoas mesmo da ponta lá do Ministério da Saúde, coordenando e ouvindo todos os lados para poder fazer uma melhoria nessa rede de tuberculose e HIV, principalmente. Doutora Elna, você colocou muito bem um panorama de como é que está a situação e o que o serviço público está fazendo para minimizar ou tentar solucionar esses problemas de saúde. Mas eu quero colocar uma questão, o que o cidadão pode fazer preventivamente para não ter que chegar até o hospital já numa situação já, digamos, dramática, às vezes, da saúde debilitada devido a essas doenças tropicais? Como bem colocou a doutora Rosana Richman, o que falta muito no nosso meio é comunicação, né? Se as pessoas sabem dos riscos que elas correm a partir de determinadas exposições, elas vão se proteger mais. A gente viu isso aí com o Covid, quando ficou disseminado e claro para as pessoas que a máscara ajudaria. A gente viu que as pessoas usaram, alguns com mais resistência, mas no geral, muita gente usando. Por quê? Porque a informação se disseminou rápido e as pessoas também se chocam com as imagens, com os fatos. Então, quando você vê muita gente morrendo, muita gente internando, isso acaba chocando e fazendo com que as pessoas colaborem, fazendo a sua parte. É o que eu sempre falo, então a comunicação vai ser importante, a gente precisa falar muito sobre tuberculose, né? Sei que a tuberculose existe, que não é doença antiga, né? Embora nossos avós e bisavós já falavam sobre isso, as internações compulsórias, as pessoas tinham que ficar isoladas, não sei quanto tempo. Então, hoje mudou bastante. É uma doença que tem um tratamento de cura quando você começa no tempo oportuno, com cura sem sequelas. E aí falta as pessoas terem essa orientação, né, de que precisa sim, ao começar os primeiros sintomas, procurar assistência médica. As unidades básicas de saúde são orientadas a fazer uma busca ativa, mas a gente sabe que nem sempre a gente tem perna para isso.
dadas outras tantas demandas, né? A unidade básica trabalha com muita coisa, então se a gente estimula as pessoas ao sentirem os primeiros sintomas, uma tosse que não passa, procurar imediatamente sem que ela possa ser investigada para a possibilidade de tuberculose. Quanto ao HIV especificamente, também esse eu acho ainda tem um complicador maior, que é o medo e o preconceito que ainda existe em torno da infecção HIV, né? Eu sempre falo que o HIV do século XXI é totalmente diferente do HIV do século XX, da década de 80 e 90, quando ele foi descoberto. O diagnóstico hoje é muito mais fácil e rápido de ser dado. O tratamento é de uma aceitação muito grande, são comprimidos, 1 a 2 comprimidos por dia, e que a pessoa tome que tem uma excelente resposta. Ainda não temos cura, mas um controle tão bom ao ponto de a pessoa ficar totalmente indetectável para o vírus, desde que uso contínuo do remédio, e ela para de transmitir essa infecção. Então, o que está faltando muito é a gente esclarecer a população disso, de que o HIV não é o final, né? Não é o fim da vida, e aí as pessoas precisam se testar mais, procurar. Não, nesse caso, não é recomendado esperar sintomas. No caso do HIV, a gente recomenda que as pessoas se testem periodicamente mesmo. Existem centros de testagem voltados para isso, unidades básicas que fazem essas testagens de rotina, ou você pode ir no seu médico ginecologista ou qualquer outro colega para solicitar. E a partir do diagnóstico precoce também se inicia o tratamento, quebra da cadeia de transmissão e diminui o risco de adoecimento De de morte por contaminação, AIDS, né? que é o que a gente realmente não quer, de contaminação. Contaminação e morte, né? Elna, Isso. para fechar nossa entrevista, como está a adesão à vacinação aí em Teresina, no Piauí? O estado do Piauí ele é até famoso nos indicadores porque é um estado que tem uma boa adesão comparado aos demais estados do Brasil, né? Durante o período de Covid, eu não sei os últimos números, mas durante o auge da Covid de 2021, 2022, quando a vacinação começou, o estado por várias vezes ficou em primeiro e segundo lugar em termos de cobertura vacinal proporcional ao tamanho da sua população, né? A gente tem aqui muitas unidades básicas de saúde, uma cobertura de 98%, 99% da população está coberta com unidades básicas de saúde. Então, isso também é um pouco diferente de alguns estados que a cobertura é menor. Eu acho que isso ajuda bastante. Mesmo assim, a gente ainda não tem... A gente queria estar melhor, porque esse índice é comparando com os demais estados do Brasil e nós sabemos que a nossa cobertura nos últimos anos, não só para a Covid, como para outras infecções, também não foi muito boa, né? Não tem sido muito boa. A doutora Rosana já falou muito bem aí sobre isso. Não vou mais entrar nesses Muito detalhes. diferente do que acontece aqui em São Paulo, viu? Isso é necessário. Hã? É muito diferente do que acontece aqui em São Paulo. Mas eu queria te agradecer pela sua entrevista. Parabéns pelo teu trabalho e você voltará outras vezes aqui para dar um cenário de como está a cobertura da vacinação e quais as principais doenças que atingem a população de Teresina aí no Piauí. Muito obrigado pela entrevista, um abraço e até uma próxima oportunidade. Essa foi a médica Elna Lopes da Silva do Amaral, coordenadora do Ambulatório Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, em Teresina, no Piauí. Muito bem, Franklin. Chegou a hora das enquetes, é isso? É verdade, chegou a hora das nossas enquetes. A cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. Não tem valor científico, claro, né? Mas serve para a gente ter uma noção do que as pessoas pensam a respeito do tema que nós abordamos nos nossos programas. E para o programa de hoje, nós fizemos 2 enquetes. A primeira delas, nós perguntamos: você já teve ou conhece alguém que teve a doença chikungunya? E o resultado foi o seguinte: 66% das pessoas disseram que sim, que conhece alguém ou tiveram chikungunya, e contra 34% que disse que não. E a outra questão que nós fizemos é: você sabe quais são os sintomas de uma pessoa que está com dengue? E olha só, 38% disseram que sei, conhece todos os sintomas. 56% disse alguns e 6% disse que não sabe quais são os sintomas, né? Nós vemos, se for ver aqueles que conhecem efetivamente, minorias, 38%, né, Joel? Eu sou um deles. Eu não conheci os sintomas da dengue. Todos nós, a gente conhece alguns, né? Por quê? Porque eles se confundem
um pouco com gripe, se confundem um pouco até com a Covid, né? Então fica essa confusão. O que realmente você tem? É gripe, é Covid, é dengue, é chikungunya, ou é zika, tá? E eu acho que a doutora Rosana pode dar um esclarecimento até, né, em função desses dados que foram apresentados pela nossa enquete, e como que as pessoas podem diagnosticar. Claro, a melhor coisa é você ir para o médico, né? Procurar um médico, um profissional da saúde, uma médica que dê esclarecimentos e que faça os exames para você saber efetivamente o que você tem. Mas há formas de você detectar se é uma gripe, ou Covid, ou é Zika, enfim. Doutora Rosana, como é que a gente pode detectar isso e saber os cuidados que deve ter, claro, além de procurar um médico imediatamente? Não, primeiro me surpreende um pouco esse número de 38%, eu achei muito baixo. Existem outras pesquisas mostrando que o conhecimento dos sintomas da dengue pela população de uma maneira geral é até bastante conhecido. O que falha muito mais é você colocar na prática as coisas de prevenção, mas os sintomas muitas vezes a gente conhece. Mas, Franklin, se eu puder dar alguma dica prática, eu te diria o seguinte: todas essas doenças que você comentou, Covid, gripe, dengue, chikungunya, o que elas têm muitas vezes em comum é febre, e por isso que dá tanta confusão. A febre, por exemplo, de influenza, que é a gripe, da dengue, chikungunya, pode ser muitas vezes uma febre de início abrupto. Então, não é uma história arrastada, é uma história que a pessoa fala, olha, dia tal, neste momento, eu começo com uma febre. Então, isso chama um pouco a atenção. Diferente um pouco de Covid. Covid, você pode até ter febre na história, mas não é tão característico como é para dengue, para influenza, etc. A segunda diferença, do ponto de vista clínico, que a gente pode fazer, normalmente a gripe e Covid tem sintomas respiratórios altos. Então a pessoa tem coriza, pode ter tosse, pode ter um quadro mais respiratório, diferente da dengue e chikungunya, que tem a febre, mas não costuma ter esse quadro respiratório. O que elas têm em comum, de novo, é a dor no corpo. Dor no corpo, influenza dá dor no corpo, que é a gripe, né? O pessoal fala, parece que o trem passou por cima, isso é gripe. Dengue dá dor no corpo e chikungunya é dor mais articular, como já foi falado. Então, eu te diria que a diferença mais para dengue é aquela coisa de você ter dor muscular, que a gente chama de mialgia. Então, você aperta o músculo e você tem dor. Isso é mialgia, lembra mais dengue. E a chikungunya é mais dor articular. Então, você tem dor na movimentação das articulações, como o próprio William já falou, das articulações maiores. E a última dica que eu daria para a gente tentar desvendar qual é a doença é a parte epidemiológica, que é fundamental. Se você chegar para mim com febre, ou dor no corpo, ou mal-estar, ou seja, sintomas a princípio que eu não consigo fazer diagnóstico, mas me falar, olha, o meu sobrinho estava com influenza, eu tive contato com ele, ou lá no meu bairro está cheio de casos de dengue, ou dados epidemiológicos ajudam muito a gente também a criar uma hipótese diagnóstica e óbvio que eu preciso da parte laboratorial para confirmar a minha hipótese. Mas é muito importante que a gente tenha uma boa história clínica para tentar entender quais são as possibilidades, fazer essas perguntas que eu estava te falando e, claro, como você mesmo bem já falou, o ideal é você procurar uma unidade básica de saúde, procurar algum serviço onde tenha uma assistência médica, no sentido da gente poder avaliar principalmente fazer uma avaliação de risco desse paciente. Quando, em especial, estou falando de dengue. Nós estamos numa fase, e isso eu vejo, Franklin e Joel, como uma consequência indireta da pandemia. A pandemia teve uma série de consequências diretas causadas pelo vírus, mas na hora que você vê as consequências indiretas, ou seja, nós deixamos de controlar o Aedes aegypti porque não se fez quase campanha, a gente estava todo voltado para a Covid. Nós deixamos de falar de tuberculose, como
foi falado aqui, lá os dados do Piauí, nós deixamos de falar de prevenção de HIV, nós deixamos de falar das outras coisas. Então, indiretamente, nesse momento, a gente acaba vendo também o aumento do número de casos de outras doenças como uma consequência indireta da pandemia. Então, eu acho muito importante o que vocês estão fazendo, essa iniciativa da gente falar um pouco do todo o cenário, não só de Covid, não só de dengue, mas de todo o cenário para a gente entender qual o momento que nós estamos e o que nós podemos fazer em termos de prevenção. Perfeito, doutor. Eu acho que foi muito boa a sua colocação, fazendo inclusive as diferenciações entre uma doença e outra e seus sintomas, né? E para finalizar esse bloco, eu quero avisar e convidar, né, a todos e todas que nos acompanham aqui, e querendo participar das nossas enquetes, basta nos seguir nas nossas redes sociais, @Observatório 3 Setor no Instagram, facebook.com/Observatório 3 Setor, youtube.com/Observatório 3 Setor, os três sempre em numeral. Fazendo isso, você fará parte de um time de 500 mil de pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Joel. Antes de perguntar para o William, eu gostaria de ouvir a Rosana sobre a vacina da dengue. Ela já está disponível para a população? Não, ainda não. É uma vacina que foi recém-aprovada. Assim, só para a gente situar, nós tínhamos uma vacina, uma primeira vacina que foi aprovada no nosso país alguns anos atrás, que era uma vacina que teve algumas dificuldades, tanto do ponto de vista do esquema vacinal, mas a maior dificuldade dessa vacina é que você só poderia dar essa vacina em quem já tinha tido dengue. Isso é uma complicação. Em termos de saúde pública, é muito complicado. Você tem que fazer um exame de sangue ou algum exame antes de aplicar uma vacina. É uma barreira enorme do ponto de vista de saúde pública. Então, essa vacina que é da Sanofi Pasteur, ela foi deixada de lado e agora nós temos uma outra vacina de um outro laboratório, de novo, uma outra plataforma, uma vacina de vírus vivo, é uma vacina em 2 doses, com intervalo de 3 meses, ou seja, ela tem um esquema vacinal mais fácil, mais prático. E ela se mostrou uma vacina com uma eficácia muito, muito boa para o tipo 1 e 2 da dengue. Nós ainda não falamos disso, mas só para relembrar, nós temos pelo menos 4, né, sorotipos de dengue. E o tipo 1 e 2, que são os dois que mais estão circulando nas Américas neste momento, é onde essa vacina se mostrou bastante eficaz em termos de prevenção de doença e principalmente de hospitalização e morte. Para os tipos 3 e 4, como houve uma menor circulação, não conseguiu-se ainda mostrar os dados mais convincentes em termos de ação desta vacina. Mas a boa notícia é que a vacina está aprovada no nosso país, é uma prioridade do Programa Nacional de Imunizações e creio que em breve a gente terá sim a definição. E como o próprio William já falou, é muito difícil a gente definir qual é a população-alvo. Diferente de outras doenças, onde você tem um grupo específico de maior risco, a dengue não. Qualquer pessoa pode estar exposta, pode ter a doença. Então, você ver qual é a população que nós vamos vacinar no nosso país é um grande desafio e requer uma série de estudos para a gente poder tomar a melhor decisão. É um avanço, mas a gente tem que vencer a resistência da população que está se negando a se vacinar no nosso país. William, eu queria te ouvir. O seu estudo constatou mais mortes por chikungunya do que a dengue no Ceará. O que está acontecendo no Ceará? Na verdade, o que está acontecendo no Ceará é que eles estão diagnosticando. Eu acho que essa é a principal. Estão fazendo um trabalho bem feito. Não que os outros não estejam, mas o Ceará tem um sistema de vigilância que foi implementado a partir de 2016, quando eles tiveram um grande surto de chikungunya e eles observaram um aumento de óbito de pessoas, e a partir de então eles começaram a fazer esse monitoramento de pessoas que morrem durante epidemias, tanto por dengue quanto qualquer outras arboviroses endêmicas, dengue, zika e chikungunya no Ceará. Então, o que está acontecendo no Ceará é basicamente um serviço muito bem feito de diagnóstico em relação a pessoas que morrem durante esses surtos epidêmicos. Outros estados também a gente tem observado os números muito similares, mas em relação ao número da dengue,
de morte em relação à dengue, isso é uma coisa que até é curiosa, porque estudos anteriores sempre diziam que dengue é associado à morte e chikungunya era uma doença dolorosa, mas não necessariamente associado à morte. E esse estudo traz a gente fez essa investigação durante os últimos anos e a gente observa que o chikungunya também pode levar a casos fatais, né? O paciente ir a óbito, que é uma maior preocupação. Para que isso é importante? Isso é importante porque os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que atendem pacientes infectados com chikungunya, que possam entender que aquela doença aguda, e por mais que ela não seja dengue, ela seja chikungunya, também pode progredir e ir para casos mais graves, incluindo evolução para óbito. Mas também tem casos muito graves, como infecção do sistema nervoso central. Isso é extremamente grave e precisa de um suporte médico adequado. Então, por isso que o estudo abrange mais esse aspecto sobre a doença e traz essa informação que é importante para os profissionais de saúde que lidam com o paciente no dia a dia. A partir desse estudo que você realizou, que mudanças você poderia propor em políticas públicas para que a população tivesse mais acesso à vacinação e ao tratamento? Isso é uma ótima pergunta. No sentido, o nosso estudo ele traz informações que podem ser subsídios para os tomadores de decisões públicas. Nós, como eu sou um pesquisador, sou um virologista, basicamente estudando vírus emergente, o que a gente consegue fornecer são informações. E isso pode ser utilizado depois para legisladores, pessoas, Ministério da Saúde, tomarem decisões. A gente deixa algumas sugestões. A primeira sugestão atualmente, 60% dos municípios teve pelo menos um caso de chikungunya. Significa que a gente tem 40% de municípios no Brasil que permanecem completamente suscetíveis à infecção por chikungunya. Isso é um número muito alto e um número muito importante. A gente observa que nos últimos 10 anos a gente teve 7 grandes epidemias, principalmente nos 7 últimos anos, desde a introdução. Ou seja, o vírus vai continuar circulando se não tiver nenhum tipo de intervenção. Seja ela, como já mencionado, controle de vetores, que é algo muito, muito difícil de ser feito. A gente tem lutado com isso há anos, embora tenha melhorado e piorado nos últimos anos, melhorado muito anteriormente, piorado muito nos últimos anos, é muito difícil o controle de vetor. E uma outra notícia que felizmente, já existem vacinas para chikungunya disponível, que passaram por ensaios clínicos avançados, como ensaio 2, 3, porém, precisa de mais interesse, tanto de governantes quanto dessas empresas, de fornecer isso em países endêmicos, como o país do Brasil, como mencionado anteriormente, Paraguai tem sofrido uma epidemia muito violenta, com muito número de casos, muito número de óbitos relacionados a chikungunya, assim como Bolívia, Peru e agora no norte da Argentina também. Então, nosso estudo mostra, ele dá a sugestão onde que essas pessoas deveriam ser vacinadas, porque chikungunya, normalmente você, ao contrário de Covid, dengue, você se infecta apenas uma vez, o paciente tem a produção do sistema imunológico que protege o paciente contra reinfecções e a doença durante a vida inteira. Porém, a gente tem que proteger totalmente a população, a gente não pode aguardar que as pessoas sejam infectadas pelo risco de uma doença extremamente grave, crônica, debilitante, inclusive sendo fatal. Falava-se muito em imunidade do rebanho em relação à dengue. Faz sentido isso? Eu ouso dizer que isso não faz o mínimo sentido. Imunidade de rebanho é um termo técnico que você se usa isso a partir de vacinação. Você acreditar que as pessoas se infectarem, principalmente vírus que podem ser mortais, como dengue, Covid, chikungunya e vários outros, e esperar que uma parte da população morra simplesmente por ser exposta a essa infecção, simplesmente isso não faz o mínimo sentido. Isso é uma negligência com a saúde humana.
Então, imunidade de rebanho funciona a partir de quando uma população é vacinada, uma vacina que é segura e pode promover saúde para uma população inteira. Ô, Franklin, Doutores das Águas é um projeto desenvolvido para a população dos povos ribeirinhos da Amazônia. Em um barco transformado em hospital e moradia, o projeto Doutores das Águas leva atendimento em saúde, vacinas e práticas de higiene à população ribeirinha, como eu disse, em áreas remotas da bacia amazônica. Lá eles recebem atendimento médico, odontológico, por meio de um barco hospital, como eu disse, né? E para chegar a essas comunidades remotas, eles utilizam esse tipo de transporte e, claro, trabalham com médicos, né, voluntários, né, para a medicina mercantilista que É, existe no nosso país. Esse é um grande projeto que a isso Rosana desenvolve e eu queria que ela contasse um pouco assim, é mais. muito importante, né, João? Porque para essas populações ribeirinhas aí, é essa a única possibilidade que eles têm de atendimento médico, né? A Rosana acho que pode desenvolver melhor isso, explicar É como que verdade. funciona esse projeto. Ô, Rosana, para esses novos médicos desenvolver um pouco de idealismo, né? É fundamental para a trajetória profissional deles, né? Não tenha dúvida. Primeiro, eu agradeço vocês terem lembrado do nosso projeto. É um projeto, eu digo que ele é viciante, viu, Joel? Você vai a primeira vez, você vai a segunda, e você se vicia e vai querer ir todo ano. A dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de ir para o Doutores das Águas é porque a gente depende absolutamente de doações, né? E isso é sempre complicado. Eu diria para você que a doação de medicamentos, de vacinas, isso a gente consegue. A maior dificuldade que a gente acaba tendo, como a gente vai para lugares muito longe, então, só para você ter uma noção, a gente sai de Manaus, a primeira etapa a gente anda 36 horas de barco, esse barco hospital, para chegar na primeira comunidade, que é no Baixo Rio Branco. É muito longe, tá? E a única assistência à saúde que essas pequenas comunidades de ribeirinhos acabam recebendo é a nossa visita. Então, eles esperam a gente todo ano que a gente vá para lá, e nós fazemos isso há 12 anos, nós adotamos mais de 15 comunidades, cada ano tem mais comunidades querendo ser atendidas, a gente não deixa de fazer as comunidades, acaba ampliando novas comunidades do nosso projeto. Então, é um projeto maravilhoso. Você não, Joel, eu te garanto que o médico jovem que fizer isso, ele vai achar que ele fez muito melhor para ele próprio do que para a própria população que ele está atendendo. Você não sabe o que é, eu diria que é a essência da medicina. A medicina é a arte de cuidar. E o que tem de mais bonito que a gente pode fazer é cuidar dessa população e essa população valorizar extremamente o que eles recebem da gente, e essa parceria é fantástica. Então, eu convido a todos os médicos jovens que tiverem uma oportunidade de fazer um trabalho voluntário, uma população vulnerável, e isso não falta no nosso país, e muitas vezes você não precisa nem ir tão longe para encontrar essa população vulnerável, você deve fazer. Isso vai crescer você do ponto de vista profissional, mas principalmente vai crescer você do ponto de vista de pessoa e de ato médico, porque isso, na realidade, é cuidar das pessoas. Tá bom, parabéns pelo trabalho e a expedição de 2023 está confirmada. Quando você estiver no Amazonas, entre em contato com a gente para você entrar ao vivo no nosso programa, viu? Franklin Opa, não Valverde. tem sinal lá, né? Só não temos sinal. Lá é bem complicado o sinal, mas a gente pode Vamos fazer arrumar algumas uma coisas forma de que dá para contar um você. pouco a história do seu trabalho, mas com certeza a gente vai querer colocar você para mostrar esse trabalho que vocês estão realizando lá na região do Amazonas. Franklin. Então, João, agora nós estamos caminhando para o final do nosso programa e é o momento, né? Hoje, quinta-feira, né? Finzinho de tarde, as pessoas já começam a pensar na programação cultural do fim de semana. E eu tenho aqui uma dica fantástica, uma das melhores do ano, né, para este fim de semana, que é a Virada Cultural 2023, João. Neste fim de semana, dia sábado 27 e domingo 28, nós teremos a Virada Cultural. A Prefeitura de São Paulo investiu
40 milhões e espera receber 4 milhões de pessoas, gerando 1.800 vagas de emprego nesse período, Joel. É uma boa dica. Já faz alguns anos que eu não vou, por causa da pandemia, né, do Isso, isolamento mas social. agora você pode voltar, Joel. Olha, e para você voltar, você tem 12 palcos espalhados pela cidade, nessa programação que é gratuita. Destaque para a banda Baiana System, Carol Conká, Supla, Ana Vitória, Thierry, Mariana Sena, Dilcinho, Tássia Reis, Tia, enfim, tem programação musical para todos os gostos. Enfim, ninguém vai se sentir que não foi contemplado. E os palcos, né, espalhados pela cidade, você tem em todas as regiões da cidade. Na Zona Sul, você tem Capela do Socorro, Campo Limpo, Heliópolis, Mboi-mirim, Parelheiros. Na Oeste, no Butantã. Na Zona Norte, na Brasilândia, na Parada Inglesa. Na Zona Leste, nós temos na cidade de Tiradentes, em São Miguel Paulista, Itaquera. E temos também no centro, no Vale do Anhangabaú. E, Joel, para você que quer mais informações a respeito da Virada Cultural 2023, é só acessar viradacultural.prefeitura.sp.gov.br e vai se divertir durante esses 2 dias, sábado Que e domingo. excelente dica, Frank. A virada cultural nesse último fim de semana. Nós estamos no último bloco do Brasil DS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Muito bem, vamos com os nossos 2 convidados. Eu começo com você, William. O seu destaque final. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa e, claro, da pesquisa do estudo e da pesquisa que você realizou? Primeiro que eu gostaria de agradecer pelo convite e eu queria alertar novamente, né, a população de realmente tentar eliminar o mosquito da própria casa, estar atento à questão do aumento de dengue, chikungunya e zika, diminuir o tempo de exposição fora, né, de casa, e também mais uso de repelente, que essa é a forma que a população pode se proteger em relação a essas doenças. E obviamente, outras doenças que você tem vacina, né, como febre amarela, sarampo e todas as outras, mantenha o cartão de vacina atento, porque as doenças preveníveis são as mais fáceis da gente evitar. Então, é isso meu último recado e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Nós que agradecemos a entrevista. Rosana, suas considerações finais. Eu diria que quando a gente pensa em, sei lá, em fauna e pensa em qual seria o animal, entre aspas, que mais vítimas faz todo ano, a gente pensaria, sei lá, em picada de cobra, leão, hipopótamo, e não é nada disso. O que mais faz vítima todo ano chama-se Aedes aegypti, que é um mosquito, a fêmea do mosquito, que a gente brinca que é um mosquito flex, porque é um mosquito que consegue transmitir diferentes vírus, então tem uma importância fundamental. Então, em teoria, seria muito melhor eu controlar o vetor, ou seja, o mosquito, e com isso evitar várias doenças, do que ficar desenvolvendo uma vacina para cada uma dessas doenças, fazer com que a população adira às campanhas de vacinação, é muito mais complexo. Mas do ponto de vista prático, como o William já falou, e a gente tem visto nos últimos anos, toda essa mudança climática, a falta de campanhas do ponto de vista de você realmente conter o aumento do número de vetores, a gente acabou chegando numa situação, e a própria OMS reconhece que o mundo inteiro hoje tem um número maior de casos. Então, eu acho que o meu recado final é que cada um de nós, se a gente conseguir, quem está picando, eu que estou na minha casa, não é o mosquito que está em outro local, é aquele que convive no meu peridomicílio. Então, se cada um de nós fizermos a nossa lição de casa, e claro, as autoridades sanitárias a delas, a gente pode ter um desfecho melhor. E, óbvio, não posso deixar de falar, confiem na ciência, porque a ciência realmente é que dá a resposta a todas essas complicações que a gente tem e teremos pela frente, né? A gente sabe que não foi a última pandemia, a gente só não sabe quando será a próxima, por isso que a gente precisa estar sempre confiando na ciência para ter o melhor desfecho. Agradeço as participações de Rosana Richman, médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, William Marcial de Souza,
virologista na Universidade do Texas. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Na próxima terça-feira, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Brasil ODS. Esse programa também vai ficar disponível no YouTube, em nosso canal do YouTube, e no nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.